Eu me questionei ao Senhor: Deus, por que que o Senhor me muda tanto? Por que que o Senhor me muda tanto? Às vezes eu só queria ser uma pessoa comum, que tem uma vida comum. Desde quando eu voltei para esse canal, eu tenho sentido mais vontade ainda de ler a Bíblia, de me aprofundar mais na Bíblia e de fazer mais jejuns. E eu tenho certeza que isso é um cuidado do Espírito Santo para que realmente o que eu fale aqui, os meus testemunhos e tudo que eu tenho vivido, que eu vivi e tenho vivido, sirva para fortalecer outras vidas que estão passando por um processo semelhante ao meu. E eu sempre oro, eu sempre falo isso daqui porque é verdade mesmo. Eu sempre oro para que esse vídeo chegue às pessoas certas. Eu não sei se você se fez essas perguntas recentemente, mas eu me fiz essa pergunta por esses dias e o Senhor me respondeu rapidamente através da palavra. Vê se você se identifica. Eu sempre fui de mudar muito de lugar, desde a minha infância. Eu sempre mudei muito de cidade, nunca mudei de estado, até então, né? Nunca mudei de estado, né, de país, nem nada, mas eu sempre fui de mudar muito de cidade. E desde a infância eu nunca ficava numa escola para fazer amiguinhos ali por conta do trabalho do meu pai. Eu sempre mudava de uma casa para outra. Parecia que eu nunca criava raízes, sabe? Sempre me movia. Deus sempre me moveu desde a infância. É isso que eu percebo. Já trabalhei em vários locais antes da minha formação, né? Eu sou nutricionista e antes da minha formação eu já tive, para vocês terem uma noção, 11 empregos. E eu me questionei esses dias, né? Estão acontecendo outras mudanças na minha vida. E eu sinto que eu não tenho essa vida comum, que eu sempre estou me movendo, que o Senhor sempre me coloca em ciclos de amizades diferentes, onde eu passo um determinado tempo e depois eu já vou para outro. Mas eu me questionei sobre a questão de mudança de local. Por que que eu sempre mudei tanto assim de local, de casa, na faculdade eu lembro de já ter dividido apartamento com, acho que foram com três, quatro pessoas, saí de casa na época da pandemia e, enfim, mudei de apartamento desde a época da pandemia. Eu acho que eu já mudei de apartamento 4 vezes, fora os locais onde eu morei quando eu morava com os meus pais, né? Quando eu ainda vivia com eles. E foram muitos locais, gente, muitos locais. E esses dias, quando começou a vir à tona uma outra mudança na minha vida, na verdade, Deus já vem me conduzindo para mais mudanças já faz um tempo e eu já estava sentindo isso. E ele já estava me dando visões e já estava me incomodando para sair desse apartamento há um tempo. E ainda não saí, mas as circunstâncias estão me fazendo entender que isso vai acontecer em breve. E eu me questionei, na verdade, ontem, exatamente ontem, eu fiz essa pergunta a Deus: por que que o Senhor me move tanto? Por que que eu não crio raízes? Foi esse o meu questionamento, sabe? E eu queria realmente entender, né? Apesar de já ter ali um breve entendimento do que o Senhor quer fazer, né? Através da minha vida e de todas as experiências que eu já vivi. Fiz esse questionamento a Ele e fui para a palavra. Eu fui ler a história de José, do Egito. E a história de José do Egito é bem interessante. Se você não conhece, eu te convido a ler, tá? Eu não vou ler aqui para não destoar do que eu quero trazer aqui para vocês. E quando eu fui ler essa história de José e percebi o quanto que Deus movimentou José até a promessa, e durante todo esse percurso José passou por muitas provações e por situações de injustiça, o Espírito Santo começou a falar comigo ali, eu me identifiquei muito.
José passou por situações difíceis dentro da própria família, então até mesmo tudo que os irmãos de José fizeram para ele, de vender ele como escravo ali para o Egito, tudo estava, né, de uma forma já premeditada nos céus para que se cumprisse a visão que o Senhor entregou para José. O que eu vi de resposta do Senhor foi: ele moveu José de todas as formas, e todas essas mudanças de ambientes na vida de José foi para levar ele até o propósito, até a visão que Deus tinha dado, né, dele ser ali o governador do Egito. E não foi algo da noite para o dia. A gente pode perceber que não foi algo que aconteceu em pouco tempo. Demoraram anos para se cumprir essa promessa. E antes dessa promessa se cumprir, ele passou por vários ambientes. Então Deus começou a falar ali comigo: filha, eu te movo tanto porque isso faz parte do seu ministério, isso faz parte do plano que eu tenho para a sua vida. Nada foge do meu controle. Então, o fato de eu ter mudado tanto de cidade, tanto de apartamento, ter vivido tantas experiências em lugares diferentes, em ciclos de amizades diferentes, é porque faz parte do plano do Senhor, do que Ele tem para mim. Tanto que estou aqui, né, exercendo o que Deus falou fortemente ao meu coração para que eu fizesse, que é compartilhar tantos testemunhos que eu tenho. Gente, não são poucos. Eu juro para vocês que às vezes eu nem sei por onde começar a falar tanto testemunho, porque são testemunhos que eu tenho desde a infância, apesar de ser uma nova convertida, né? Parece que assim, eu já vivi anos e anos com o Senhor, mas eu sou convertida desde 2025, início de 2025. Na verdade, batizada nas águas desde 2025, mas eu encontrei, né, a minha conversão genuína foi em um antigo apartamento que eu morava em 2024, dia 13 de agosto de 2024. Inclusive, já está fazendo 2 anos. Mas, assim, antes disso, eu já sinto que Deus já me moveu muito e Deus já usou muito da minha vida. Gente, eu tenho muitas experiências. E aos poucos eu vou aqui compartilhando com vocês, tá? São muitas, desde a minha infância. Desde a minha infância. E o Senhor falou muito comigo. Eu te movo porque todas as experiências que você já viveu estão te levando ao propósito. Imagina se eu não tivesse vivido tantas coisas, como que eu ia compartilhar, como que eu ia edificar outras vidas, não somente aqui, mas eu sinto que sempre quando Deus me move para ambientes diferentes, tudo que eu vivi serve de alguma forma para alguém específico. São situações onde eu vejo realmente que Deus me preparou para estar nesse ambiente. E às vezes a gente se move muito, não apenas por conta de nós, mas a gente se move às vezes para que a promessa na vida de uma outra pessoa se cumpra também. A gente tem esse olhar muito egoísta, né? De pensar que quando a gente se move é sobre nós. Mas, na maioria das vezes, não é sobre nós. Deus nos move para que seja concretizado na vida de outras pessoas. Então, nós servimos ao reino. Né? E a partir do momento que a gente tem esse entendimento de que servimos ao reino, nós aceitamos, né, o que Deus quer ali para as nossas vidas. Então, se hoje você está se questionando por que que Deus te move tanto assim de lugar, de cidade, de emprego, de amizades, de igreja, que foi o que aconteceu comigo recentemente, talvez Deus esteja confirmando ao seu coração que é isso mesmo, que você não nasceu para estar em um único local, porque todas as experiências que ele te fez e que ele te faz viver é para edificar outras vidas. Talvez você também tenha esse mesmo ministério de levar os teus testemunhos, né, tudo que você já viveu aqui para outras vidas, quem sabe é aqui no YouTube, ou quem sabe todos os testemunhos que você já viveu sirva para edificar as pessoas que Deus está movendo para que você conheça. Se isso está acontecendo é porque faz parte dos planos de Deus. Gente, uma das coisas que eu tenho entendido muito é que os planos do Senhor, eles independem do que a gente faça. Deus, ele é soberano. Deus, se a gente decide assim não fazer mais nada na nossa vida, não estou dizendo para você fazer isso, tá? Mas Deus é soberano e ele faz o que ele tem, o cumprimento do plano de Deus vai acontecer, independente de você querer ou não.
Todos nós já temos um plano. Deus já traçou um plano para mim, para você. Então, essa confirmação através da palavra, ela realmente me fez entender mais ainda sobre o meu chamado. Mais ainda. Então, todas as experiências que eu já vivi, que eu não entendia, mas agora eu já começo a entender, mesmo que às vezes ainda demore um pouquinho, né? O Espírito Santo às vezes tem um trabalhinho comigo de me fazer entender algumas coisas, mas eu comecei a pensar realmente sobre isso. E eu nasci justamente para viver muitas experiências porque Deus me confiou isso. E faz parte do meu ministério. Então, para você, eu te falo também, se você hoje, ou por esses dias, ficou se questionando por que Deus te move tanto, isso faz parte do plano de Deus para sua vida. E Ele está te levando, assim como levou José, né, para o cumprimento da promessa, onde ele foi ali governador do Egito. Ele também está me levando até a minha promessa e também está te levando até a sua promessa. E talvez seja exatamente isso. Todos esses locais que você já passou, tudo isso é caminho da promessa. Então, só seja obediente. Se Deus está te direcionando novamente, assim como está fazendo comigo, de se mover, de sair de onde você está e ir para outro, seja físico, espiritual, não sei. Seja um trabalho, seja um apartamento, uma cidade, um ciclo de amizade, a igreja, eu não sei. Mas se Deus está te incomodando para você se mover novamente, mova-se, seja obediente. E busque o Senhor através da palavra. Os vídeos aqui no YouTube, né, meus e de tantas outras pessoas são uma bênção, mas não fique preso apenas a isso. Deus, ele utiliza, sim, né, de vídeos, ele utiliza do que ele quiser para falar com a gente, mas a resposta está aqui. A resposta está aqui, basta a gente buscar. E ele responde de forma rápida. Então é isso, eu espero que essa palavra, que esse meu testemunho, né, essa minha partilha pessoal tenha edificado vocês aqui. Comentem se vocês também estão passando por isso. Vamos conversar, vamos compartilhar, né, essas nossas experiências e ajudar aqui uns aos outros, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.